Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Zenit paga a multa à vista e Gerson está de saída do Flamengo. Pedro termina Mundial em baixa pelo Flamengo e vira problema interno. Flamengo define substituto de Gerson no mercado e volta a considerar contratação de craque argentino. Juventus prepara quase 100 milhões de reais para tirar Léo Ortiz do Flamengo após o Mundial de Clubes. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, na manhã dessa terça-feira, após a eliminação da Copa do Mundo de Clubes. A delegação retornou com uma baixa importante, porque o volante Pulgar, que teve uma fratura no pé direito, quinto metatarso, deixou o aeroporto de cadeira de rodas. A delegação rubro-negra deixou o aeroporto pelo saguão de desembarque internacional, sem sair pelo salão nobre, como normalmente acontece. Havia a presença de torcedores que estavam no local no momento da chegada da delegação. Nem todos os jogadores voltaram para o Brasil. Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, Arrascaeta, Vinha e Pedro seguiram nos Estados Unidos de folga. O elenco recebeu 4 dias de folga e só se reapresenta no sábado de manhã para o restante da temporada, onde o time ocupa o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o São Paulo, aqui no Maracanã, no dia 12 de julho. E o Santos na Vila Belmiro no dia 16 de julho. Vale lembrar que o Flamengo também está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro, e nas oitavas de final da Copa Libertadores, na qual o adversário vai ser o Internacional de Porto Alegre. A eliminação da Copa do Mundo de Clubes não enfraqueceu a impressão que o Felipe Luiz causou no futebol mundial, porque ele recebeu elogios da imprensa internacional ao longo do torneio, mesmo depois da derrota por 4-2 para o Bayern de Munique. Com a Europa de olho nele, o Flamengo se prepara para negociar a sua renovação contratual, adiantando que as partes já conversaram sobre o assunto, mas ainda não se aprofundaram. Temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser, nem do Felipe, estarmos ansiosos com esse tipo de coisa, porque nesse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com calma, disse lá o diretor de futebol, José Boto, em entrevista ao GE.com. O Felipe Luiz tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e, recentemente, o clube sinalizou o interesse de estender esse contrato, mas as conversas ainda não avançaram. Quando o José Boto diz que o Felipe Luiz coloca outros assuntos acima dos seus, ele se refere, por exemplo, à renovação de contrato do Varela, que também termina nesse ano. O treinador fez coro para que a diretoria selasse a permanência do uruguaio, que deve mesmo assinar em breve a sua renovação. Mas a vez do Felipe Luiz está chegando. Com a retomada da temporada no Brasil, a tendência é que as partes voltem a conversar em busca de um acordo para o próximo ano. Hoje acredita-se que a renovação é o caminho natural, até por ser à vontade das duas partes. Um dos pontos a serem negociados é a valorização salarial, já que o técnico tem um salário considerado baixo, o mesmo de quando ele assumiu o time no ano passado. Os números do Felipe Luiz no Flamengo são expressivos. Em 51 jogos, ele sofreu apenas 4 derrotas, tem 33 vitórias e 14 empates, com 73,8% de aproveitamento e já conquistou 4 títulos pelo clube: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. E ainda disputa mais 3 competições nessa temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Apesar de pensar no futuro com o Flamengo, o projeto do Felipe Luiz é voltar a trabalhar na Europa em algum momento. E a boa campanha na Copa de Clubes
principalmente a vitória sobre o Chelsea da Inglaterra com o domínio rubro-negro, colocou seu nome em evidência nos jornais europeus. O jornal Marca destacou que o Filipe Luís conseguiu um doutorado a nível mundial e tratou a possibilidade dele substituir o Diego Simeone, que foi técnico dele, no Atlético de Madrid, e o comandante rubro-negro comentou sobre os planos com o jornal espanhol, após a derrota para o Bayern de Munique. O Simeone é o melhor treinador da história do Atlético de Madrid e vai ficar por lá o quanto quiser. O meu objetivo é um dia voltar à Europa, ao mais alto nível do futebol. Mas, de qualquer forma, eu tenho um compromisso enorme com os jogadores e com o Flamengo, comentou lá o Filipe Luís. Fora da Europa, o trabalho do técnico também ganhou destaque no The Athletic, braço de esportes do The New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, que escreveu, aspas, Filipe Luís faz o trabalho difícil parecer fácil, um jovem treinador com um futuro muito brilhante, fecha aspas. A diretoria do Flamengo segue trabalhando nos bastidores em busca de resolver tudo que envolve chegadas, saídas e renovações contratuais. A bola da vez agora é o Wallace Yan, que teve uma participação muito boa, muito importante no torneio mundial de clubes da FIFA, ganhando cada vez mais espaço com Filipe Luís, comprovando que faz parte dos planos e vai ser utilizado com frequência, mesmo num elenco recheado de estrelas. Conforme a apuração do portal Lance, o jogador deve renovar o seu contrato, que vai até dezembro de 2027, já nesses próximos dias. Vale lembrar que o Flamengo é dono de 70% dos seus direitos econômicos e os outros 30% pertencem à Ferroviária de Araraquara, de São Paulo. Atualmente, o atacante tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais para o exterior, enquanto para o mercado interno aqui no Brasil, o valor é de 51 milhões de reais, quantia considerada baixa pelo seu potencial. A intenção é justamente dar uma valorização salarial para o jogador e ficar ainda mais protegido de ofertas chegando de times da Europa. Até porque o Wolverhampton da Inglaterra já se manifestou como um dos interessados, mesmo que não tenha enviado nenhuma proposta oficial. Na vitória de 3-1 contra o Chelsea da Inglaterra pela fase de grupos, o Pedro entrou em campo aos 46 minutos do segundo tempo no lugar do Plata, quando o resultado já estava garantido. Já na partida decisiva contra o Bayern de Munique, sequer foi acionado. Na ocasião, o técnico Filipe Luís optou por utilizar o Bruno Henrique, o Wallace Yan, De La Cruz, Alan e o Ayrton Lucas ao longo do jogo. Ao todo, Pedro esteve presente em 4 jogos nesse Mundial de Clubes, sendo titular em 2. O atacante somou 147 minutos em campo, distribuídos entre as partidas contra o Esperance da Tunísia, 64 minutos, o Chelsea da Inglaterra, 1 minuto, e o Los Angeles Football Clube em 82 minutos. No jogo contra os alemães, permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos. Ele não marcou gols e nem deu assistências nesse Mundial. Nos bastidores, a insatisfação com a situação foi perceptível. Ao ser questionado sobre o estado emocional do camisa 9, um dirigente do clube foi direto. Está triste, é claro. Todo jogador fica triste quando não joga. O Pedro voltou a atuar em 8 de abril desse ano, após um longo período fora dos gramados. O atacante se recuperou de uma séria lesão no joelho esquerdo que o afastou por 7 meses dos gramados. Seu retorno aconteceu na derrota para o Central Córdoba da Argentina por 2-1 no Maracanã, em partida válida pela Copa Libertadores. Desde a reestreia, o centroavante participou de 17 jogos, sendo titular em 8 oportunidades. E nesse intervalo, ele marcou 5 gols e deu 3 assistências. Apesar dos números consistentes no período, a sua utilização no Mundial foi limitada, gerando questionamentos por grande parte da torcida rubro-negra e da imprensa. A Juventus da Itália está novamente interessada em Léo Ortiz. É a segunda vez que o time de Turim sonda a situação do jogador. Na Itália, a imprensa local informa que os italianos preparam uma oferta de 15 milhões de euros, 96,5 milhões de reais na cotação atual, pelo zagueiro de 29 anos de idade.
O Flamengo já está ciente do novo interesse da Juventus da Itália e pretende fazer jogo duro em relação à saída do Léo Ortiz. Não está nos planos do time carioca perder um dos seus grandes titulares. O interesse da Juventus no futebol do Léo Ortiz se dá pela grande qualidade de construção que o defensor oferece, podendo inclusive jogar de volante. Não é um zagueiro forte, de imposição física, mas consegue suprir as deficiências quando tem a bola nos pés. No futebol atual, ele é muito bem avaliado. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Gerson está mesmo de saída do Flamengo porque o Zenit pagou à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O valor foi depositado na conta do Flamengo na manhã dessa terça-feira, horas depois do volante desembarcar aqui no Rio de Janeiro. O Gerson e o Zenit estavam acordados há cerca de um mês, quando sinalizaram ao Flamengo que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. Nos últimos dias, no entanto, o Zenit viu o Al-Nassr da Arábia Saudita entrar na concorrência. Por isso, o clube russo agilizou o depósito para não perder o negócio. A transferência bancária foi feita do Zenit para a conta do Mengão. Pessoas ligadas ao Gerson relatam que ele estava balançado a quebrar o acordo com o Zenit e a assinar com o Al-Nassr por causa da relação muito boa com o Jorge Jesus. O português ligou para ele diversas vezes nos últimos dias, inclusive falou com ele depois da eliminação do Flamengo para o Bayern na Copa de Clubes. Além disso, a proposta financeira dos sauditas era quase o dobro do valor oferecido pelos russos, mas prevaleceu a vontade do atleta Marcão, que já tinha fechado com os russos, e o Gerson seguiu mais uma vez a vontade do seu pai. Seja muito feliz, Gerson. Boa sorte para você, meu filho. De acordo com o jornalista Fabrício Lopes, do portal O Dia, o Flamengo voltou a demonstrar interesse no craque argentino Ezequiel Barco, para o lugar do Gerson, que teve a sua saída confirmada. Agora, com o caixa fortalecido pela premiação de 153 milhões recebidos aí pela FIFA, pelo Mundial de Clubes, e pelos 160 milhões com a venda do Gerson, a informação é que a cúpula do Flamengo considera fazer uma proposta oficial para ter o jogador. Porém, não terá vida fácil, pois ele atua no Spartak Moscou, da Rússia, e os russos costumam complicar as tratativas. É só ver a situação do Jorge Carrascal do Dinamo de Moscou, que se transformou numa novela, embora agora ele deva mesmo ser anunciado em breve pelo Flamengo. Vale destacar que o Ezequiel Barco tem 26 anos completados em março. Mede 1,66 de altura, é um meia ofensivo destro que também pode jogar de ponta esquerda ou meia esquerda. Ele está no Spartak de Moscou desde julho de 2024 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 14 milhões de euros. Antes de ir para o clube de Moscou, ele era destaque no River Plate, onde jogou com o De La Cruz. Pelo Spartak, ele entrou em campo 36 partidas, marcou 14 gols e deu 9 assistências. Os dados também são do portal Transfer Market. O Ezequiel Barco tem o desejo de ser convocado pela seleção argentina, que está passando por um processo de reformulação, e uma chegada ao Flamengo pode ajudar sim nesse sentido, visto que ele estaria mais em evidência. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!